Bom, encerrando já a nossa reflexão, gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto dessa herança na contemporaneidade do Estado absolutista, que diz respeito a algo que nem sempre é muito percebido. Existe muito debate filosófico e científico sobre esta perspectiva, que diz respeito a uma certa permanência do absolutismo entre nós, na forma de uma espécie assim, de substrato controlado do Estado nacional moderno, né? Então, o Estado nacional moderno ele é definido, especialmente a partir de Max Weber, como monopólio legítimo da força ou monopólio legítimo da violência. Ou seja, você só tem o Estado moderno à medida que você tem um processo de concentração de poder político. Essa concentração, esta monopolização do poder político, ela é institucionalmente viabilizada. Então, cabe a ela, cabe aos detentores do poder político a prerrogativa do uso da força e da violência. E claro que, na medida que seja o Estado democrático, liberal, de direito, esse uso da força passa por processos de legitimação muito específicos. Mas isto não nega o fato que o Estado ele continua em nós, o Estado nacional moderno nasceu assim e permanece assim, como uma estrutura de força, de poder, de violência, né? Então, isto vai aparecer de diversas maneiras. Então, por exemplo, agora a gente está no meio dessa pandemia do coronavírus e no mundo inteiro a gente está observando, né, a afirmação, o surgimento, etc., de práticas que vão configurando uma espécie de estado de exceção. Ou seja, para combater o vírus, o conjunto dos cidadãos aceitam abrir mão da sua liberdade, de um conjunto de direitos, etc., para garantir, para que o Estado garanta a segurança da sua própria vida, né? Então, nesse sentido, o Estado passa a ser legitimado na interferência que ele faz na vida cotidiana das pessoas. As pessoas aceitam isso exatamente porque entendem que dessa forma elas garantem a vida. Veja, esta troca entre perda da liberdade para garantir a vida, ela é muito própria do pensamento hobbesiano e do Estado absolutista. E ela se manifesta hoje de forma bastante significativa, não só com relação a essa pandemia, como também, né, alguns excessos que estão acontecendo, né? Então, alguns líderes da chamada, né, nova direita ou nova extrema-direita mundial estão aproveitando essa oportunidade, muitas vezes, para concentrar poder. O caso do Viktor Orbán é exemplar nesse sentido, né? Essa busca de constituição de um Estado que concentra mais o poder político e é legitimado, e esta legitimação dá instrumentos de força para que o Estado exerça o seu poder. Isso também é indissociável do próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista. Marx, no século XIX, já alertava para isso. O Estado liberal, o Estado que viabiliza o desenvolvimento do modo de produção capitalista, é um Estado de caráter ditatorial. Então, você tem uma ditadura da burguesia, ou seja, você tem que ter um monopólio de exercício do poder que viabilize os interesses da concentração do capital nas mãos da burguesia. Então, nesse sentido também, o Estado tem ele contém, né, traços de caráter mais autoritário e no movimento de concentração que nós aprendemos, digamos assim, com o Estado absolutista. Isso também vai aparecer de outras formas, né? O discurso que, graças a Deus, né, não consegue ganhar muito espaço, mas esse discurso mais radicalizado, né, hoje muito forte de extrema-direita. No Brasil a gente tem, né, essa radicalização extremista, né, à direita, com a família Bolsonaro, com um discurso neonazista, um discurso neofascista, né, por procedimentos e meios digitais, que evoca muito esta ideia de um Estado que tem que ser forte para estabelecer a ordem e eliminar os inimigos do Estado, que são ao mesmo tempo os inimigos da sociedade. Daí, por exemplo, né, a crítica, né, que esses grupos têm, por exemplo, em relação a socialistas ou em relação mesmo a liberais, e que a gente tem observado. Então, em suma, né, o Estado absolutista, o Estado que concentra o poder, continua no meio de nós, ainda que nem sempre de forma explícita.
Um grande abraço a todos, saúde e lembre-se, fique em casa porque a pandemia do coronavírus mata e é muito perigosa. Então vamos todos colaborar com solidariedade e ficando em casa. Um grande abraço a todos, até mais.